Glória ao Senhor, irmãos. Eu queria começar esse tempo com os irmãos aqui, tomando como exemplo uma saudação que certa vez o pastor Russell Shedd fez a uma igreja. E ele disse o seguinte, que a graça, a paz e a inquietação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós. É curioso, irmãos, porque certa vez eu disse aos seus irmãos aqui, a gente comumente sauda a igreja com a graça e a paz do Senhor, e é muito bom a gente ser saudado dessa forma, não é verdade? Que a graça, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, isso é bíblico. Mas eu penso que nós também não erramos quando nós desejamos que a graça, que a paz, mas também que a inquietação de Deus esteja sobre nós. E nessa noite, irmãos, com a saudação dessa, os irmãos dão para entender um pouco de que mensagem vem aí. E a oração nossa é para que Deus, de fato, inquiete nosso coração. Para que, ao ler esse texto bíblico, a gente seja inquietado pela parte do Senhor em nossa vida. Há mudanças em nosso coração. Há uma nova compreensão, talvez diárias em nossa vida, do que o Senhor espera de nós, de compromissos que a gente tem que reafirmar com o Senhor, de decisões, quem sabe, nós precisamos tomar aqui nessa noite, e tudo isso pautado no exemplo que nós temos na palavra do Senhor. Então, eu queria convidar você para abrir o Evangelho de João, lá no capítulo 6, a partir do verso 60. É um texto, irmãos, para mim, muito inquietante. João, capítulo 6, verso 60. Acho que não só inquietante para nós que lemos, mas uma passagem bíblica inquietante também para aqueles que viveram esse momento com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, irmãos, uma cena um pouco diferente do que nós vemos. Uma experiência que eles têm com o Senhor Jesus Cristo, impactante e acho que inquietante também. João capítulo 6, verso 60, traça um momento em que Cristo foi abandonado, irmãos, por alguns discípulos. Imagine aqui agora a gente trazendo uma mensagem dessa e no meio da mensagem, algumas pessoas se levantando e indo embora. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus viveu. Queria convidar você para ler esse texto com cuidado. A partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso coração. Diante, Pai, de uma palavra tão profunda. Clamar para que o Senhor haja com a Tua misericórdia e graça sobre nós, Senhor. Mas que o Senhor também haja com a Tua inquietação, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos mostre a nossa vida como ela é, onde temos acertado e onde nós precisamos urgentemente reconhecer nossas falhas e erros, Senhor, reconhecer nossos pecados. Trata o nosso coração, o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é um Pai de cuidado, mas um Pai que cuida de nós e nos rumos da nossa vida. Portanto, fala o nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que há um tempo Deus tem martelado meu coração.
a respeito dessa confissão de Pedro. E eu confesso para os irmãos que eu não estou aqui pronto para esclarecer tudo o que esse texto diz. E acho que qualquer um de nós teria dificuldade em cumprir essa tarefa. Digo para você que ao meditar nesse texto ainda fica muita coisa no meu coração, muita inquietação, porque para mim esse texto é muito confrontador, irmãos. Nós estamos vendo aqui algo que não é normal. Pelo menos na nossa cabeça, no que nós costumeiramente ouvimos, não é normal. Nós olhamos para Cristo e imaginamos que todos estão impactados com a palavra de Cristo, todos querem seguir a Cristo, porque na verdade o texto bíblico, os evangelhos narram que em todo o tempo havia uma multidão seguindo a Cristo. Mas é curioso a reação dessa multidão algumas vezes, e nesse caso aqui específico, salta ainda mais aos meus olhos, por que a multidão deveria deixar de ouvir a Cristo? Por que a multidão entenderia que a palavra de Cristo é um discurso duro demais para se seguir, para se buscar? Essa é a realidade que nós temos visto aqui. A partir do verso 60, nós entendemos que alguns consideram um discurso duro, um discurso que vem nos versículos anteriores. E nós vamos vendo um desenrolar de que Cristo confronta esses mesmos discípulos. Quando ele vê os discípulos entendendo que o seu discurso é duro, Cristo não tenta amenizar o discurso. Cristo não tenta dizer, não, olha, vocês não gostaram do discurso, então peraí, deixa eu reformular isso aqui. Deixa eu fazer com que esse discurso seja mais agradável aos seus ouvidos. Deixa eu fazer com que esse discurso faça um carinho no seu ego. Te dê um afago. Cristo não faz isso. Cristo reafirma o seu discurso. E diz, isso vos escandaliza? E se você percebesse tudo que eu posso fazer? E se você me visse descer dos céus até a terra, manifestando a minha glória e o meu poder? Cristo havia há pouco tempo dito a eles, irmãos, que Ele era o pão da vida, o pão que desceu dos céus. E aquilo estava causando um escândalo para aqueles que ouviam. Porque na cabeça deles, Cristo era o filho de José, o carpinteiro. Cristo podia até ser um profeta. Cristo podia até ter realizado algo extraordinário, mas era um homem. Como é que ele vai descer dos céus? Como é que ele é o pão da vida? Como é que ele e o Senhor tem um só propósito? Que intimidade ele julga ter com Deus, o Pai, que nós não podemos ter? Peraí, tem alguma coisa errada com esse homem? É duro demais esse discurso, seguir ele é muito duro. Então, eu vou dar as costas para ele. Cristo reafirma a sua decisão, reafirma o seu discurso. E observe que o texto bíblico diz que uma multidão estava com ele, a multidão acha dura, depois alguns discípulos também dão as costas, e ele não se contenta, ele diz, olha, a multidão me deixou, alguns discípulos me deixaram, eu quero saber se vocês 12, os 12 apóstolos, vocês também me deixarão? Essa é a oportunidade que vocês têm. Se vocês entendem que o meu evangelho é duro, se vocês entendem que a minha mensagem é dura demais para vocês, vocês têm agora a oportunidade de deixarem e irem. Vocês agora têm a oportunidade de se afastarem de mim. Diante disso, irmãos, Pedro lança uma declaração que rasga os séculos e chega até nós hoje. Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é muito profundo, irmãos. Todos nós somos peregrinos na face dessa terra. E eu acredito que cada um de nós, em algum momento da nossa vida, se questionou, para onde eu estou indo? Qual é o futuro da minha vida? A quem eu sigo, a quem eu sirvo? Eu sirvo a mim ou eu sirvo a algo maior do que eu? Qual o propósito da minha vida? Pedro, com essa declaração, reconhece o que é essencial na sua vida. A essência da sua vida é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, irmãos, é poderosa. Para onde, para quem, ou melhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E temos visto e crido
que tu és o Filho do Deus vivo. Penso, irmãos, no nosso momento em que é lícito e é necessário declarar, afirmar, se posicionar. Mas começa a pensar onde está o nosso coração. Onde está a esperança nossa? Enquanto cristãos que somos, onde está a nossa esperança verdadeira? Onde nós temos depositado o futuro da nossa nação? Nós temos, irmãos, uma mensagem que não há outra igual enquanto igreja. A igreja é portadora de uma mensagem sem igual. E nós que estamos aqui o tempo todo na igreja, na semana, os pastores, as pessoas que trabalham aqui, líderes, nós vemos o que a igreja recebe dia após dia. Como é a vida da igreja. E nós, várias vezes começamos e chegamos a um consenso, não há nada igual à igreja. Nada. Não há associações, não há nada igual à igreja. A igreja é o corpo de Cristo com mensagem poderosa e uma mensagem que se torna a esperança, não só de Salvador, irmãos, não só do Brasil, mas a esperança para o mundo. Essa é a mensagem que nós, enquanto igreja, levamos. E nós precisamos questionar para quem nós estamos indo, a quem nós estamos servindo. Esse papel nosso de rever a nossa vida, de fazer uma espécie de manutenção em nossa vida, tem que ser rotineiro, irmãos. Em todo o tempo, eu digo aos irmãos, em todo o tempo, eu preciso olhar a história da minha vida e reconhecer Deus, marcando por sua graça, cada dia da minha vida, cada etapa da minha vida, cada momento que eu passo, o Senhor está marcando. E para quem nós temos ido? O Evangelho de João, irmãos, é curioso, porque ele não é como os outros evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos são considerados sinóticos, porque eles têm textos equivalentes, textos em que se pode colocar um paralelo. O Evangelho de João é diferente. O Evangelho de João não é tão detalhado, talvez, como Lucas, ou preocupado com cronologia bíblica como Mateus. O Evangelho de João é tido como um dos evangelhos mais teológicos. E não é à toa que nesse mesmo evangelho apresenta o Cristo discutindo isso com os discípulos. Eu queria convidar você para ler esse evangelho e esse discurso duro que Cristo fala. Cristo diz no verso 24, irmãos. No verso 24, a multidão vai até Cristo. E para que você entenda esse capítulo 6 de João, lá no início do capítulo 6 de João, Cristo está realizando um milagre. A multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa multiplicação dos pães e dos peixes, toda a multidão, quase 5.000 homens, veem isso acontecer. E eles ficam, irmãos, com um semblante jubiloso. Eles ficam espantados com o que Cristo é capaz de fazer. E eles agora reconhecem que Cristo é alguém diferente, porque um homem comum não pode fazer com que 5 pães e 2 peixes alimentem quase 5.000 homens. E sobrem ainda 12 cestos desse alimento. Que milagre é esse? Eles então começam a seguir a Cristo porque vivenciaram esse milagre. No verso 14 diz, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. No verso 15 diz, sabendo pois Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Essa multidão vê Cristo realizar esse milagre. Cristo sobe ao monte porque não quer ser considerado rei por essa multidão. Os discípulos pegam um barquinho, atravessam outro lago para Cafarnaum. Cristo desce do monte, anda pelas águas, sobe no barco. Os discípulos descem com ele em Cafarnaum e lá, em Cafarnaum, eles começam a andar e a pregar o Evangelho. Essa multidão que ficou do outro lado do lago, percebe, Cristo não está aqui, o homem que fez o milagre não está aqui, o profeta, o nosso futuro rei não está aqui, então nós precisamos ir até ele. Essa multidão então pega seus barquinhos, atravessam para o outro lado,
e chegam até Cristo. Eles estão buscando Cristo. Então chega o verso 24 e Cristo diz o seguinte: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Em busca de quem? De Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, Jesus não responde o que eles estão perguntando, Jesus responde outra coisa. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso soa, irmãos, como um escândalo na vida daqueles homens. Como é que você, homem, filho de José, e alguns versículos à frente atesta isso, o filho de José desceu dos céus? Como é que eu, para ter intimidade com o Senhor, com o Pai, eu dependo de você que é homem? Isso é um escândalo, isso é uma palavra muito dura. E, irmãos, a vida do Evangelho não pode ser pautada, baseada na razão. A fé não é isso. Irmãos, a nossa decisão com o Senhor Jesus Cristo é obra da fé, é entrega por meio da fé. A prova das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Me diz se isso é racional. A prova das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. É lógico. Esses homens, irmãos, tinham um coração endurecido, porque a caminhada deles com o Senhor ainda era humana. Era humana. E Cristo escancara para eles e diz: olha, vocês estão me buscando não pelo que eu sou para vocês, não pelo que eu represento para vocês, mas pelo que vocês podem receber a partir de mim. Ou seja, vocês estão me usando para que a barriga de vocês esteja saciada. Vocês vieram até mim pela multiplicação dos pães e dos peixes, porque vocês aí foram saciados. Será, irmãos, que hoje é possível nós vivermos isso? Um evangelho que nos serve, um evangelho light, onde eu busco o Senhor, eu busco a Deus, não pelo que Deus representa para mim, não pelo que eu posso fazer por Ele, não pela dedicação que eu posso ter em minha vida a Ele, mas pelo que Ele pode me oferecer, pelo que Cristo pode me oferecer. Portanto, irmãos, Cristo ser o pão da vida que desce dos céus, e só por meio dele nós temos a vida eterna, é um discurso duro para quem quer usar o Senhor. Esse discurso é aceitável para aquele que entende a sua condição, que entende a sua dependência do Senhor. Do contrário, nós iremos em tempo e tempo, buscando milagres, buscando curas, buscando realizações, buscando vitórias, buscando aceitação, buscando êxito, mas não buscando realmente o que Cristo representa para nós. Nós nunca, se pensarmos assim, buscando barganhar com Deus, se pensarmos assim, nós nunca viveremos a confissão de Pedro.
Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que Tu és o Filho do Deus vivo. Essa declaração, irmãos, parte de quem foca em Jesus. Parte de quem faz de Cristo o Senhor da sua vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É Cristo ou não, irmãos? Não há outra decisão. Por isso, o Evangelho, irmãos, é escândalo. Por isso o Evangelho é duro. Por isso não há como viver Cristo e viver ao mesmo tempo harmonicamente com o mundo. Há uma opção a se tomar. 1 Coríntios 1, verso 18, diz muito claramente: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E se você foi alcançado por essa palavra de loucura da cruz, você viveu o poder regenerador de Deus na sua vida. E esse poder de Deus, que é o Evangelho do Senhor, teve a capacidade de regenerar o seu ser, de transformar a sua vida e de fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. É o poder de Deus. Por isso que Paulo dizia que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus, não é razão. O Evangelho é dependência do Senhor, não é lógica. Só que contra isso, irmãos, contra isso há uma série de sentimentos que nós vivemos na nossa sociedade, que certamente você já ouviu desse púlpito, ou até em alguns outros ambientes você tenha ouvido isso. Mas é necessário a gente pontuar um pouco isso, porque eu penso que essa dureza que existiu nos discípulos lá, em João capítulo 6, pode ser essa mesma dureza que existe em nós hoje, disfarçada de outros sentimentos. Exemplo, quantas vezes você já ouviu sobre relativismo? Quantas vezes? Mas será que nós temos encarnado isso em nossa vida, nós temos entendido que o que prega o relativismo é a certeza de que não tem certeza nenhuma? Tudo é relativo. É a certeza de que a gente não tem certeza. Para onde é que a gente vai, irmãos? Tudo é relativo. Cada um pode pensar de uma forma. Não há verdade, não há absoluto nenhum. Cada um vive da sua forma. O que isso representa para nós diante do relativismo, irmãos? Isso aqui é a base da nossa vida, a base da nossa fé. Há quem diga que a Bíblia é o manual de vida do cristão. Há como ser relativista olhando para a palavra do Senhor? O relativismo, irmãos, tenta negar a verdade de um Deus justo e com uma moral absoluta. O relativismo é aquilo que tenta dar afagos ao nosso ego. Sabe o jeitinho? Negociar, ter mente aberta, ser alguém que rompe o momento em que a sociedade vive, progressista. Muitas vezes isso é disfarçado de um orgulho, de uma autossuficiência humana. E tentamos racionalizar tudo isso. Viver isso, irmãos, é arrancar da mente do ser humano a consciência de que ele é nada mais, nada menos do que um pecador, dependente da graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós somos. Nós somos pecadores, fadados à condenação, a não ser que em nosso coração haja uma sincera e profunda dedicação ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se isso não acontece em nossa vida já tem um rumo determinado, a perdição. E o Evangelho, irmãos, acaba sendo duro, porque o Evangelho vai exatamente contra esse relativismo. O Evangelho prega exatamente o que o homem não quer. O homem não quer ser dependente. O homem não quer prestar contas. O homem quer ser rebelde por sua natureza que é. O homem, no Evangelho, entende que precisa abrir mão de si mesmo para que Cristo habite nele. É importante que ele cresça e que eu diminua.
Quem vive esse relativismo, irmãos, não consegue entender isso, porque corrói a sua alma, é um discurso duro, e tem a tendência de dar as costas para Cristo. O Evangelho, portanto, afirma a natureza caída do homem. O Evangelho afirma a dependência de Deus. O Evangelho afirma a necessidade de todos nós nos arrependermos de nossos pecados. O Evangelho, irmãos, afirma a necessidade minha e sua de vivermos uma regeneração pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Isso é o Evangelho. São valores absolutos, irmãos. Essa é a nossa condição. Portanto, o Evangelho é um escândalo, porque nos convida a rejeitar a autonomia em nossa vida, o autogoverno da nossa vida, e entregar o senhorio do nosso coração e da nossa mente ao Senhor Jesus Cristo, crendo nele como Filho do Deus vivo, e o único caminho que nós possamos chegar ao Senhor, a confissão de Pedro. Mas além do relativismo, irmãos, nós temos também outro pensamento que pensa, olha, você pode pensar o que você quer, porque todos têm o privilégio de pensar, isso é a verdade, mas pensa uma coisa, eu tenho uma verdade, você tem uma verdade. Então, seja feliz com a sua verdade, eu sou feliz com a minha verdade. De forma prática, talvez você já tenha ouvido isso várias vezes na sua vida. E eu quero ser aqui bem prático. Tu já ouviu alguma vez alguém dizer assim, todos os caminhos levam a Deus? Eu tenho a verdade. Você tem a sua verdade. O que importa é que todos os caminhos levam a Deus. Quando, irmãos, tudo é verdade, a verdade pode ser qualquer coisa. Porque tudo é verdade. Você entende por que o Evangelho acaba sendo algo decisivo na sua vida? Porque o Evangelho, ele não negocia, ele apresenta a verdade para você. O princípio a ser seguido. A Bíblia não lida com a nossa vida dessa forma. A Bíblia é clara a respeito do caminho a Deus. Na Bíblia, há absolutos, inquestionáveis. Tanto é que Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso é absoluto ou não é, irmãos? 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós temos um abismo entre nós e Deus. As nossas iniquidades fazem separação de nós e do Senhor. E a não ser que Cristo, esse mediador, seja essa ponte na minha relação com o Senhor, eu nunca vou alcançar a presença do Senhor. Mas por Cristo, eu tenho livre acesso a Deus. É um absoluto bíblico. Quer ver um absoluto maior ainda? João 14, verso 6. Disse Jesus, eu sou... Vamos forte, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é um escândalo. Isso é duro. Porque Cristo não está dizendo, eu sou um caminho. Eu sou uma verdade. Eu sou uma opção de vida. Alguns podem vir a mim, alguns podem ir até Deus por meio de mim. Não. Cristo é claro e taxativo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a nossa pregação fosse diferente disso, irmãos, nós teríamos harmonia com o mundo. Já pensou se você pudesse dizer assim, nós temos o nosso Salvador, você tem o seu? Seja feliz com a sua verdade, eu sou feliz com a minha. Que influência você teria nesse mundo? Me diz, você conseguiria ser sal e luz com esse pensamento? Você conseguiria ser diferença nesse mundo em que nós vivemos, pensando dessa forma? Me diz. Não é possível, irmãos, se nós não tivermos uma decisão clara a respeito dos princípios e das verdades bíblicas para a nossa vida. O profeta Josué, certa vez teve que tomar essa decisão, e Josué, capítulo 24, verso 15, diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é taxativo, irmãos? Isso é decisivo? Isso é uma posição tomada diante de uma sociedade? É uma posição tomada, e eu digo mais a vocês, e a mim, isso é um exemplo bíblico para nós. Se há, então, várias formas de pensar, se há relativismo, há também, irmãos, aquilo que nós chamamos de humanismo, o homem como o centro das atenções. O homem como o centro da sua vida. O homem como o centro das coisas. Quem vive isso prega que o homem pode ser o seu próprio Deus, em última consequência. Ele define o que é bom e o que é mal para a sua vida. E é impossível, queridos irmãos, aceitarmos viver o Evangelho sem colocar Deus no lugar de Deus em nossas vidas. É impossível vivermos o Evangelho sem colocarmos Deus como centro em nossa vida. É impossível vivermos o Evangelho, irmãos, sem vivermos o que o Salmo, capítulo 20, verso 7 diz. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. É impossível viver o Evangelho sem acreditarmos no que Isaías 55, verso 6 diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Mas diante desse coração duro que a gente pode viver hoje, surge um Pedro que faz uma confissão. Um Pedro que mostra como Cristo é precioso. Como aceitar a Cristo é algo que nasce em nosso coração e não é fruto de uma insistência de alguém sobre você. É algo verdadeiro seu. Como o convite ao Evangelho é algo valioso e que não pode ser barateado. Quando a gente vê Pedro, a gente entende o quanto esse discurso exige de nós uma postura diferente do velho homem e da velha mulher que nós tínhamos. Eu começo a pensar, irmãos, o nosso compromisso então como igreja. Nós vivemos um tempo diferente, penso que sem igual, em termos de comunicação, da força dos relacionamentos sociais, virtuais, da força da internet sobre nossa vida, da exposição de informação que nós temos. Há quem diga que a geração das crianças hoje vão sofrer muito no seu futuro, porque elas não vão ter condição de lidar com a série de informações que chegam até elas. Mas pense você, na palma da sua mão hoje, você tem muito acesso a conteúdo bíblico. No seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, se você ligar a TV, se você olhar para a cidade, a quantidade de igrejas que nós temos e a quantidade de atividades que essas igrejas produzem para a nossa geração, é algo sem igual, irmãos. Nós temos muito conteúdo à nossa oferta, mas é curioso porque o grau de compromisso nosso não parece ser proporcional com a quantidade de informação que nós temos. Parece que quanto mais informação nós temos, mais banalizamos a informação que chega até nós. E nós não nos comprometemos proporcionalmente à oferta que nós temos de conteúdo bíblico. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, sem querer gerar uma utopia em nosso coração, a nossa responsabilidade, irmãos, é fundamental no mundo em que vivemos. O nosso mestre nos chamou para ser sal e luz. Nos chamou para ser diferentes dessa sociedade. E eu penso, se nós tivéssemos uma postura diferente, mais comprometida, será que teríamos frutos diferentes dos que temos hoje na nossa sociedade? Será que se a igreja tivesse uma postura diferente, ainda mais intensa na sociedade, não estou aqui negando tudo que a igreja pode fazer, eu disse no início que não tem nada igual à igreja, mas se nós tivéssemos um compromisso ainda maior, irmãos, será que não colheríamos frutos ainda maiores? O Evangelho Light nos distancia da produtividade. Porque o Evangelho Light, irmãos, diz o seguinte: olha, eu não quero ouvir algo que me cause escândalo. Eu não quero ouvir algo que mexa com o meu coração. Eu não quero ser inquietado.
Eu quero receber uma boa palavra, ser abastecido e voltar para enfrentar a minha semana, sem nenhum compromisso com o outro. Às vezes a gente ouve algumas coisas de ficar pasmado, irmãos. Eu já vi certa vez alguém dizer, na minha igreja eu sento no banco, eu ouço a mensagem, o irmão que está do meu lado também ouve a mesma mensagem, e eu tenho o meu compromisso de cumprir o que eu ouvi, e ele o dele. Eu não tenho nenhum compromisso com o que ele vai fazer. A minha vida é a minha vida, a vida dele é a vida dele. Isso é evangelho? Zero relacionamento, zero compromisso com o outro, zero compromisso de ser um discipulador. Isso é evangelho? Só se for evangelho light, irmãos. Aquele que me serve, aquele que inverta o papel, aquele que Cristo é o meu servo e eu sou o Senhor. E eu digo então para o Cristo, o que eu quero que Ele faça por minha vida? Senhor, então, eu quero um novo emprego. Eu não estou dizendo que é errado você clamar ao Senhor por seu emprego. O que é errado é você colocar esse seu emprego como a primeira e única motivação para buscar o Senhor. Você deve buscar o Senhor pelo que Ele é. As bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor virá em consequência. Não por quem você é, irmão, não porque você é irmã, mas pelo caráter de Deus. Deus é um Pai de amor que cuida dos seus filhos. A consequência virá dessa entrega verdadeira. Mas não, irmãos, nós não queremos ser mexidos, nós não queremos ser convocados, nós não queremos ser aqueles que têm alguma responsabilidade. Não, o nosso papel é ser tratado, é ser cuidado. Isso não é o evangelho de Cristo. E esse é um apelo que nós fazemos a cada um. Se comprometa com o evangelho, se comprometa com o reino. Nós às vezes temos uma boca que critica demais, irmãos. Deus tem feito movimentos nesse nosso Brasil afora, e a gente começa a pensar em algumas igrejas que têm vivido um momento revolucionário no discipulado. E há pastores, irmãos, que lidam com o discipulado na sua igreja, um movimento muito bonito de discipulado, em que quando alguém se converte na igreja, não é um grupinho que toma conta, é a igreja que entende o seu papel de cuidar. Então, se vem aqui 10 pessoas estão para receber. Se vem aqui 100 pessoas estão para receber. E cada um se compromete com o cristão que tomou a sua decisão em Cristo naquele dia. Cada um se compromete. E nós vemos o apelo, às vezes, do próprio discipulado em levantar líderes que se comprometam, que se dediquem. Nós falamos, irmãos, sobre grupos pequenos na igreja, em que você precisa participar, você precisa se doar. Nós falamos da necessidade que nós temos de líderes serem formadores de opinião e tementes ao Senhor, de pessoas que estão servindo, como hoje pela manhã o pastor Abraão colocou, no próprio ministério infantil, e nós às vezes não reconhecemos tudo isso que o Senhor tem feito por nós, e nossa postura, em lugar de ser alguém que completa, é alguém que questiona. É o evangelho light isso, irmãos. Sem compromisso, sem dedicação. Eu começo a pensar, será que quando nós pensamos assim, que postura nós seríamos, se estivéssemos ali com aqueles discípulos? Não, Senhor, exige muito de mim. É muito tempo. Não, Senhor, eu tenho tanta coisa para cuidar na minha vida, é duro demais esse discurso, eu não posso me dedicar, não. Não, Senhor, cuidar de outro? Não, o Senhor sabe dos problemas que eu tenho na minha família. Como é que eu vou cuidar de outro? Como é que eu vou discipular alguém, Senhor? Tem 10 anos que eu sou cristão e 10 anos que eu nunca tive a oportunidade e espero passar mais 10 anos sem ter, porque, na verdade, não me falta oportunidade, me falta decisão de crescer com o Senhor ao ponto de poder discipular alguém. Não, Senhor. Deixa eu aqui no meu Evangelho Light. Missões. Não, Senhor, é muito longe, é arriscado, é penoso. Eu vou orar para que alguém vá, eu vou orar para que alguém apoie, eu vou incentivar até alguém ali, compartilhar, mas para mim não. Evangelho light, irmãos. Você precisa ser alguém ativo na igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos? Você precisa, eu preciso ser alguém comprometido com o corpo de Cristo. Do contrário, a minha posição vai ser dar as costas quando o discurso duro chegar até mim. Quando a exigência do Senhor chegar até a mim.
Quando a cobrança de Deus chegar até a mim, eu vou dizer, não, é muito duro para mim. Evangelho light. O Evangelho não comunga bem com isso, irmãos. Para o Evangelho nós sempre vamos ser aqueles que precisam servir. Nós sempre vamos ser aqueles que precisam estar avaliando a sua vida com o Senhor. Santidade sempre será, irmãos, no Evangelho, a separação do mundo. Não há como ser santo e compartilhar com as coisas do mundo. Você precisa entender que o Evangelho não negocia esses valores. O Evangelho não negocia o arrependimento que eu e você precisamos passar toda a nossa vida tendo. O Evangelho não negocia. O Evangelho light é aquele Evangelho dos que buscam o pão para saciar a sua barriga. E que Cristo diz a eles: vocês não estão me buscando pelo que eu represento nas suas vidas. A essência da sua entrega não está no que eu posso ser para você, no senhorio que eu devo exercer na sua vida, na rendição que você tem que ter a mim. Não, é pelo que você quer em troca. É uma barganha. Esse é o Evangelho light. É a cultura que nós temos vivido, uma cultura do light, do fácil. Jesus Cristo não vive isso. É como se Ele dissesse: tem algo que você ama mais do que eu? Então siga, porque eu não divido o senhorio. Eu não divido espaço. Tem algo que toma o seu coração? Tem algo que você tem lutado, e isso tem consumido você? Isso tem sido mais importante do que a sua o seu próprio relacionamento comigo, o seu pleno relacionamento comigo? Isso é um Deus na sua vida. Isso tem tomado o meu lugar. Eu não compactuo com isso. Irmãos, eu espero que o exemplo de Pedro nos ensine, irmãos, a não sermos aqueles adeptos ao Evangelho de que não pode mexer comigo, não pode me confrontar, não pode me cobrar, não pode me escandalizar. Porque o Evangelho, o tempo todo, vai ser um escândalo para a nossa natureza humana. O tempo todo o Evangelho vai andar na contramão do que o nosso coração pecaminoso deseja. O tempo todo o Evangelho vai nos dizer: olha para a palavra do Senhor. Busque a palavra do Senhor e viva as verdades dessa palavra. Isso, irmãos, eu diria, é o caminho da realização enquanto seres humanos na face da terra. A plena comunhão com o Senhor, amando e servindo ao Senhor por meio da sua palavra e das nossas vidas. Amém? Eu queria convidar você a louvar o Senhor. Eu queria pedir aos irmãos para que a gente toasse aquele último cântico que nós louvamos aqui, que diz da nossa postura de nos prostrarmos aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu senhorio sobre nossa vida. Eu queria pedir para você ficar de pé nesse instante. Vamos encerrar esse culto dessa forma, irmãos, adorando ao Senhor e adorando com a profundidade da nossa alma, com a verdade do nosso coração. Você ainda está cultuando ao Senhor. Adore ao Senhor por meio dessa canção. Eu sei, me
encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está, Senhor. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos encerrar esse culto orando ao Senhor. Mas a gente não pode encerrar esse culto sem voltar para aquela declaração de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Que caminho você tem tomado na sua vida, irmão? A quem de fato você tem seguido? Você tem seguido mais o seu coração? Mais os seus desejos? Quem tem ocupado aí o centro da sua vida, do seu coração? Cristo sempre foi radical. Sempre foi radical. Ele não negociou nunca a vontade do Pai sobre a vida dos que estavam à sua volta. Talvez você tenha entrado aqui nessa igreja hoje pensando no Evangelho, mas entendendo que era algo distante de você, algo duro. Talvez você tenha até pensado em agir como aquela multidão, dar as costas. Olhe para Cristo. Olhe para o Cristo que morreu na cruz por você. Olhe pelo sacrifício que Ele fez tamanho em amor a você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A linguagem do amor de Deus é doação. Para Deus, amar é se doar. Você ama o Senhor, você ama a Cristo, se doe a Ele, se renda a Ele, se entregue a Ele. Ele há de completar essa obra de Deus na sua vida, mas Ele tem que ser centro. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser esse alguém que você diz: eu não posso ir para mais ninguém. Para quem irei eu? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, porque o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Cristo. Eu queria orar por sua vida. E se você estiver tomando hoje uma decisão com o Senhor Jesus Cristo, você vai poder ao final do culto vir aqui à frente. Nós vamos conhecer você, nós vamos orar por você e nós vamos cuidar de você enquanto igreja. Mas é uma decisão sua. Senhor, nós queremos te agradecer, porque é um privilégio ser parte do teu corpo, Senhor. Somos corpo do Senhor Jesus Cristo, porque um dia Cristo morreu na cruz que era nossa, padeceu por pecados que eram nossos, e ressuscitou ao terceiro dia, manifestando o seu poder e glória, Senhor.
Obrigado, Pai, porque nessa noite o Senhor nos confronta com a Tua palavra que é viva e eficaz. E a palavra do Senhor nos mostra que o Evangelho do Senhor é mais do que ser servido. O Evangelho do Senhor é uma renúncia do eu, para que o Senhor habite em nós, para que o Teu Espírito Santo faça morada no nosso coração. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor que o povo do Senhor seja luz e sal, onde o Senhor tem colocado. Que não haja uma apatia espiritual da nossa parte, Deus. Que nós possamos nos comprometer com o reino que é do Senhor, não desejando servir a homens, mas servindo ao nosso Deus. Que nós possamos ter frutos verdadeiros de alguém que é convertido, de alguém que entende que o Senhor Jesus é o único caminho da nossa vida e a Ele nós servimos. Nos ajuda, Senhor, em nosso trabalho. O nosso pedido é que nessa semana o Senhor, por meio da Tua misericórdia, nos use poderosamente para que vidas conheçam o Senhor. O nosso desejo aqui, Senhor, não é vivermos o Evangelho light, que não nos cobra. Olhando para a Tua palavra, nós entendemos o compromisso que temos com o Senhor Jesus, e nós clamamos ao Senhor: usa-nos como servos do Senhor, Pai, nessa semana. Mostra aos nossos corações que o Evangelho do Senhor não é algo humano, racional, é o poder do Senhor a partir das vidas dos Seus filhos. Manifesta, Pai, da graça do Senhor, do poder do Senhor, através do Teu povo espalhado por essa cidade. Em nome do Senhor Jesus, eu peço também pelas vidas que aqui estão, que hoje querem tomar uma decisão com o Senhor. Ó Deus, conforta, consola e fortalece os seus passos, para que eles, Pai, possam tomar uma decisão verdadeira, não com o que almejam, mas com o que o Senhor representa na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a não darmos as costas para o Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda, nós não queremos andar com a multidão, nós queremos andar com aqueles íntimos do Senhor, que viveram e vivem para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, agradecidos. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Semana debaixo da graça do Senhor.